A chuva começa fraca, o vidro recebe alguns respingos. Você aciona a alavanca e nada acontece. Ou pior, o motor faz um barulho, mas as palhetas não saem do lugar. Em poucos segundos, uma falha que parecia pequena vira um problema de segurança, porque a visibilidade desaparece justamente quando você mais depende dela. Quando o limpador de para-brisa não funciona no Nissan Kicks, a primeira reação costuma ser pensar nas palhetas. Elas estão velhas, ressecadas, sujas, então devem ser as culpadas. Só que palhetas desgastadas normalmente deixam riscos, pulam no vidro ou limpam mal. Elas não costumam fazer o sistema inteiro parar de responder. A ausência total de movimento pode ter causas bem diferentes. Algo travado do lado de fora, um fusível aberto, falha no comando da coluna, problema na alimentação elétrica, desgaste no motor do limpador, ou uma desconexão no mecanismo que transforma o giro do motor no movimento dos braços. O ponto decisivo é não trocar peças por tentativa. O mesmo sintoma pode esconder origens completamente diferentes. Se você compra palhetas novas quando o fusível está queimado, o defeito continua. Se substitui um fusível sem descobrir por que ele abriu, ele pode queimar de novo. E se insiste no comando com os braços travados, um problema simples de sujeira pode se transformar em sobrecarga no motor ou dano na articulação. Antes de pensar em ferramenta, vale definir exatamente o que aconteceu. As palhetas não se mexem em nenhuma velocidade, funcionam apenas na velocidade mais rápida, movem devagar, param no meio do para-brisa, voltam, mas ficam fora da posição de repouso. Há algum ruído vindo da região abaixo do vidro, perto da base dos braços. Cada detalhe muda bastante o caminho do diagnóstico. Também existe uma confusão comum. O esguicho de água e o limpador são sistemas relacionados no uso, mas não são a mesma coisa. Se você puxa a alavanca e não sai água, mas as palhetas se movimentam, o defeito pode estar no reservatório vazio, em uma mangueira, na bomba do lavador ou nos bicos. Se sai água no vidro, mas as palhetas ficam imóveis, a investigação é outra. E se não sai água, nem há movimento, ainda não dá para concluir que existe um único defeito. Pode haver uma falha elétrica comum, mas também podem ser dois problemas independentes. Comece pelo que está visível e não exige desmontagem. Observe o para-brisa e os braços do limpador com o carro desligado. Folhas compactadas, galhos, barro, resíduos secos e objetos presos na área abaixo do vidro podem dificultar o curso do mecanismo. Depois de estacionar sob árvores, por exemplo, é comum acumular material na região da grade diante dos limpadores. Em locais frios, gelo pode prender as palhetas ao vidro. Em regiões quentes, poeira, seiva de árvore e sujeira endurecida também podem colar a borracha com força. Não tente resolver isso puxando os braços bruscamente. Os braços têm molas fortes, e forçar uma peça que está travada pode entortar o componente, danificar a base ou marcar o vidro. Se as palhetas parecem aderidas, a ideia é liberar com cuidado, usando limpeza adequada e movimento suave, nunca uma alavanca improvisada. Depois de retirar a obstrução, ainda não acione o limpador repetidamente. Primeiro, confirme que os braços conseguem se afastar do vidro e que nada bloqueia o percurso. Vale olhar também se os braços apresentam folga anormal. Com o sistema desligado, um braço solto demais, que se movimenta livremente na base, pode indicar que a fixação perdeu aperto ou que há desgaste no encaixe. Nesse caso, o motor pode estar trabalhando, mas o braço não acompanha. É um cenário bem diferente daquele em que ambos os braços ficam totalmente imóveis. A bateria do veículo também merece atenção, principalmente se o Nissan Kicks apresentou dificuldade para dar partida, luzes fracas ou outros equipamentos elétricos funcionando de forma irregular. Um limpador lento nem sempre significa motor condenado.
Uma alimentação baixa ou conexão deficiente pode reduzir a força disponível. Mas é importante não usar isso como explicação automática. Se só o limpador apresenta problema e o restante está normal, a causa pode estar concentrada no próprio circuito ou no mecanismo. Agora vem uma observação simples, mas muito útil. Ligue a ignição conforme a condição necessária para o funcionamento dos acessórios e acione o limpador em uma velocidade por vez. Preste atenção no que o carro responde. Não é preciso desmontar nada para perceber sinais importantes. Se não há som algum, nenhuma vibração e nenhuma tentativa de movimento em qualquer posição da alavanca, cresce a suspeita de falha elétrica, fusível, alimentação, comando, conector ou, dependendo da configuração do veículo, algum componente de controle do circuito. Não é uma certeza, mas é uma pista. Se você ouve um zumbido, um clique ou o som de um motor trabalhando perto da base do para-brisa, mas as palhetas não se movem, a suspeita muda. O motor pode estar recebendo energia, porém a ligação mecânica entre ele e os braços talvez esteja solta, travada ou danificada. Insistir nesse teste não ajuda. Se há ruído sem movimento, faça uma ou duas verificações curtas para confirmar o sintoma e pare. Continuar acionando pode aumentar o desgaste de engrenagens, articulações e do próprio motor. Quando as palhetas se movem muito devagar, especialmente em vidro molhado e sem sujeira pesada, há duas grandes possibilidades: resistência mecânica excessiva ou alimentação elétrica insuficiente. Borrachas presas, eixos com dificuldade de movimento, articulação desgastada ou contaminada podem exigir mais força do que o motor consegue entregar. Do lado elétrico, conexões ruins, motor cansado ou tensão inadequada também podem reduzir o desempenho. O erro é aceitar esse funcionamento lento como algo apenas incômodo. Muitas falhas começam assim e evoluem até a parada completa. Outro sintoma revelador é quando o limpador funciona só em uma velocidade. Se a velocidade rápida funciona, mas a intermitente ou a lenta não responde, não faz sentido culpar as palhetas. A borracha não escolhe em qual velocidade vai trabalhar. Esse comportamento aponta mais para comando, circuito de controle, conexões ou motor com problema em uma das funções. Como as versões e anos do Kicks podem ter diferenças elétricas e de equipamentos, o diagnóstico específico precisa respeitar o manual e o esquema correto do veículo. A lógica geral ajuda a identificar o rumo, mas não substitui a confirmação da versão. Há ainda o caso em que os limpadores trabalham, mas param no meio do vidro ou ficam levantados depois de desligados. Esse defeito costuma causar preocupação porque parece que os braços perderam a referência. E, de fato, a posição de repouso depende de um funcionamento coordenado entre motor, mecanismo e comando. Pode haver falha no sistema interno de estacionamento do motor, desgaste mecânico, desalinhamento após algum serviço anterior ou problema na ligação dos braços. Tentar reposicionar os braços à força pode até deixá-los aparentemente certos por um momento, mas não corrige a origem. Na próxima vez que o sistema for acionado, eles podem parar fora do lugar outra vez ou bater em uma área inadequada. Depois da inspeção externa e da observação dos sintomas, o fusível é uma das verificações mais sensatas. Mas aqui existe uma regra que evita danos caros. Consulte o manual do proprietário para localizar o fusível correto e conferir sua especificação. A posição da caixa, a identificação e a amperagem podem variar conforme ano, mercado e versão. Não é seguro confiar apenas em vídeos de outro veículo ou em uma descrição genérica encontrada na internet. Um fusível aberto pode ser identificado visualmente em alguns casos, mas a aparência nem sempre é conclusiva. Se houver dúvida, a verificação adequada é feita com um instrumento apropriado ou por alguém que saiba testar o circuito. E, se for necessária uma substituição,
ela deve ser por um fusível do mesmo tipo e da mesma amperagem indicada pelo fabricante. Nunca use um fusível de capacidade maior para parar de queimar. O fusível existe justamente para interromper a corrente antes que fios, conectores ou componentes sofram superaquecimento. Colocar um valor maior pode esconder o aviso e permitir que o problema avance. Mais importante ainda é entender o que acontece depois. Se o fusível foi substituído corretamente e o limpador volta a funcionar, isso não encerra automaticamente a história. Se ele queima outra vez ao acionar o sistema, há uma causa ativa: curto, motor exigindo corrente excessiva, fiação danificada, mecanismo travado ou outro defeito no circuito. Nesse momento, continuar trocando fusíveis não é diagnóstico, é apenas repetir o sintoma. Muita gente procura um relé assim que o limpador para, porque ouviu que todo sistema elétrico tem um relé responsável. Em alguns veículos e configurações, há componentes de controle que participam desse funcionamento, mas não convém adivinhar sua posição, nem substituí-los aleatoriamente. Sem o diagrama correto, é fácil remover a peça errada, criar outra falha ou gastar dinheiro sem resultado. O manual e uma avaliação elétrica organizada são mais úteis do que a caça a componentes. Existe uma sequência lógica que economiza tempo. Primeiro, aquilo que pode travar fisicamente o limpador. Depois, a condição dos braços e palhetas. Em seguida, a resposta ao comando e a diferença entre ausência de som, ruído sem movimento e movimento irregular. Só então entram fusível, alimentação e componentes internos. Essa ordem não é apenas mais barata, ela reduz o risco de desmontar peças sem necessidade e de interpretar um sintoma de forma errada. Imagine duas situações. Na primeira, depois de uma noite estacionado sob árvores, o limpador não sai do lugar. Você encontra folhas e sujeira acumuladas na base, limpa a região, verifica que as palhetas não estão coladas e o sistema volta ao normal. Era uma restrição externa, e insistir no comando teria sido o pior caminho. Na segunda situação, o vidro está livre, os braços não parecem travados, não há movimento, e o fusível do circuito está aberto. Você troca pelo modelo correto, mas ele abre novamente assim que tenta ligar o limpador. Agora o problema deixou de ser uma correção simples. Há indício de sobrecarga ou falha elétrica, e o veículo precisa de avaliação antes que o defeito afete outros componentes. Numa terceira situação, o som do motor aparece, mas os braços ficam parados. Trocar palhetas não faria qualquer diferença. O foco passa a ser o mecanismo de transmissão, as conexões e os pontos de fixação. É um exemplo perfeito de por que ouvir e observar o comportamento é tão importante quanto olhar a borracha no vidro. O limpador de para-brisa não funciona no Nissan Kicks pode parecer um defeito único, mas essa frase reúne sintomas que exigem decisões bem diferentes. A chave está em separar o que o carro está tentando fazer do que ele efetivamente consegue fazer. Ele recebe o comando. O motor responde. Há movimento? O movimento é completo. O sistema para na posição certa. Cada resposta elimina algumas hipóteses e torna as outras mais prováveis. Há sinais que pedem interrupção imediata das tentativas caseiras. Cheiro de queimado, fumaça, aquecimento incomum, ruído de atrito forte, estalos repetidos, fusível que volta a abrir ou qualquer sinal de fiação danificada não devem ser ignorados. Nessas condições, desligue o sistema e procure uma oficina qualificada. O mesmo vale para um mecanismo visivelmente torto ou para braços que encostam em locais errados do vidro. Forçar o funcionamento pode transformar um reparo localizado em substituição de várias peças. Também vale ser direto sobre o uso do carro, se há chuva, neblina, lama no vidro ou qualquer condição que comprometa a visão. Um veículo sem limpador funcional não está pronto para rodar com segurança. Esperar a chuva melhorar
pode ser uma aposta ruim, porque a sujeira levantada por outros veículos e os respingos da pista podem cobrir o para-brisa de uma vez. Se o sistema falhar durante um trajeto, a decisão prudente é reduzir a velocidade com segurança, buscar um local protegido para parar e evitar continuar sem visibilidade adequada. Depois que o defeito for resolvido, vale prevenir a repetição. Não use os limpadores sobre vidro seco e muito empoeirado quando puder limpar antes. Mantenha as palhetas em bom estado, mas sem imaginar que elas são responsáveis por tudo. Remova folhas e resíduos da base do para-brisa, especialmente após estacionar em áreas arborizadas. E, se notar que o movimento ficou mais lento, irregular ou barulhento, trate isso como aviso antecipado, não como uma peculiaridade do carro. No fim, o diagnóstico mais inteligente não começa comprando peça, começa observando. Palhetas que não se movem, barulho sem movimento, uma única velocidade disponível, operação lenta e parada fora do repouso são sinais diferentes, e cada um aponta para uma família de causas. Verifique o que é externo e seguro, confirme o fusível apenas conforme o manual, nunca aumente sua amperagem e pare de insistir se houver ruído, aquecimento ou falha recorrente. Assim, você consegue distinguir uma obstrução simples de um problema elétrico ou mecânico que realmente precisa de assistência, antes que a falta de visibilidade se torne o maior problema de todos.